Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o professor Alisson Mascaro. Professor, tudo bom? Olá Zé, alegria estar com você, com todas e todos que acompanham o Brasil de Fato. Alisson Leandro Mascaro é jurista e filósofo marxista. Mascaro é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito e professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Pela editora Boitempo, lançou Crise e Golpe, Estado e Forma Política e Crítica do Fascismo. Obrigado por aceitar o convite e vir aqui conversar com a gente hoje. Professor, queria começar falando sobre o teu novo livro, Sociologia do Brasil, pela editora Boitempo. Você lançou esse ano, né? Você faz um apanhado sobre os principais nomes da sociologia brasileira no livro, quase uma antologia, né? E aí você acaba encaixando eles em 3 espectros distintos. Os jus-positivistas, não jus-positivistas e os críticos. Do meandro do direito, do qual o senhor faz parte. Queria saber, como é que surgiu a ideia de resgatar a ideia desses pensadores brasileiros? Sociologia do Brasil é um livro que agora acaba de ser lançado pela Boitempo Editorial e nele eu busquei organizar para o nosso público brasileiro as possíveis interpretações e leituras a respeito do Brasil. Porque muita gente disputa o modo de compreender a nossa sociedade. Muitas pessoas constatam problemas e também virtudes do Brasil, mas nós temos aqui uma espécie de polifonia. Existem muitas visões e nós, quando olhamos para estas interpretações a respeito do Brasil, muitas vezes ficamos chocados com o grau de divergência dessas leituras. É importante que nós saibamos por que há essas divergências. Porque algumas pessoas dizem que o problema do Brasil é a falta de leis. E por que existem pessoas que dizem que o problema do Brasil são as leis? Exatamente, são estas duas leituras opostas uma à outra. Então, eu organizei a partir de uma trajetória da minha própria reflexão teórica, uma proposta de 3 grandes horizontes de interpretação sobre o Brasil. O primeiro deles é o horizonte liberal, trabalhando nos termos da política, que para quem trabalha com direito então se chama jus-positivista, esse palavrão quer dizer as leis, as instituições, o direito posto pelo Estado. A outra interpretação é não liberal e a terceira é a crítica. Para você que me acompanha, a minha expectativa é que você alcance este grande horizonte da crítica, que é o horizonte que vai pensar a nossa sociedade a partir do modo de produção, que é a nossa estrutura brasileira numa sociedade que é capitalista, que se organiza nesse contexto. Mas não são, historicamente, todas as pessoas que explicam o nosso país ou qualquer país do mundo pelo modo de produção. Tem gente que diz assim, o problema do Brasil é o jeitinho brasileiro. É muito diferente explicar assim do que explicar. O problema do Brasil é um modo de produção cuja apropriação da terra, da indústria, das estruturas da produção. Esta apropriação está na mão de poucas pessoas. É muito diferente explicar isso do que explicar aqui o povo é malandro, ou aqui a elite é malandra, não importa o grau de recorte desta interpretação. De tal sorte que aqui então eu proponho em Sociologia do Brasil uma sistematização para ajudar a nossa gente a compreender os discursos que têm sido falados há 20, 30, 50, 100 anos e mais que isso, há 200 anos a respeito do Brasil. Eu começo esse livro mostrando as interpretações pioneiras sobre o Brasil do século XIX. Já havia no século XIX, ao tempo da independência do Brasil, pessoas dizendo e propondo visões liberais a respeito do país. Então, pelo século XIX já havia quem propugnasse que o Brasil tinha que respeitar as contas públicas e não gastar. Não tinha que se ver com resolver o problema da pobreza do país. Tinha que reservar dinheiro para pagar a dívida externa com a Inglaterra, que tem 200 anos. É o tempo do Brasil se tornando independente politicamente de Portugal. E esse discurso que temos que pagar a dívida externa ou a dívida aos especuladores tem 200 anos
E há 200 anos há pessoas que argumentam nesse sentido, dizendo que se as nossas contas estiverem em dia, então o país vai para frente. Hoje em dia, esse é o grande assunto da macroeconomia brasileira. E isto, agora vem a grande questão, é chamado hoje como uma posição política do novo, daquilo que agora descobrimos. É preciso respeitar o orçamento público, pagar a dívida, que a pessoa faça contrato com segurança no país. Isto é velho de 200 anos, porque quando há capitalismo, há esta forma de controlar a sociedade e a riqueza capitalista, buscando fazer sempre com que o contrato privado seja cumprido e que, portanto, o público esteja subordinado ao privado. De tal sorte que eu vou desenvolvendo no livro estas visões que eu chamo de liberais desde o século XIX. Pessoas, inclusive, muito progressistas dentro do liberalismo, como foi no século XIX o próprio Frei Caneca, lá no início do século XIX, é o tempo da independência. Como foi o primeiro homem votado nacionalmente a governar o país e que, via de regra, a história da política esquece dessa figura, que foi o regente Feijó, o primeiro regente votado do país no tempo do interregno entre o reinado, entre o império de Pedro I e Pedro II. Era uma posição liberal, mas também liberal foi Rui Barbosa, que quebrou o país nesses termos de uma política econômica de retrocesso, apenas contábil, apenas de fechar as contas, na virada do século XIX para o XX. Então, esta minha forma de organizar nos revela, inclusive, aqui uma força de poder compreender que o discurso liberal que hoje é predominante na imprensa, tirando a nossa valorosa imprensa progressista, mas essa aí, hegemônica, é toda liberal, na universidade e mesmo na pauta de muitos partidos políticos, ou da maioria dos partidos de direita, esta pauta ela não é nova. Essa pauta quebra um país há 200 anos, limita as condições de um país há 200 anos. Então eu vou desenvolvendo esta reflexão para mostrar como esses autores liberais instituem uma lógica de mundo que diz assim: o Brasil é o país do jeitinho, então é preciso o império das leis, contra o jeitinho. A começar dessa leitura que passou, por exemplo, por Rui Barbosa, nós estamos no século XXI com coisas como Sérgio Moro e Operação Lava Jato, que dizem o mesmo. É preciso acabar com o jeitinho do Brasil e recolocar o império das leis. Gente que faz mais jeitinho nas leis do que aquilo que eles acusam de fazer o jeitinho das leis. Ou seja, uma hipocrisia, um cinismo aqui no caso, agudo para lidar com os problemas sociais. Desconhecem a pobreza, desconhecem os problemas do campo e da cidade, desconhecem os problemas da classe trabalhadora, dos grupos oprimidos historicamente da sociedade. O senhor também fala sobre essa defesa que esses sujeitos fazem das instituições, né? E também são os mesmos sujeitos que quebram essas instituições. Sim, porque exatamente é uma espécie de ataque ao poder para tomar o poder e para controlar o poder. Porque os grupos que controlam o poder nas sociedades capitalistas, o Brasil é só mais uma delas, não tem nada do Brasil que seja diferente de qualquer outro país. Os grupos que controlam o poder são, via de regra, sempre os grupos próximos ou diretamente ligados às burguesias dos seus países. Então, sempre quando a sociedade é vista pelo ângulo da sua desgraça, a própria burguesia e essa gente que vive em torno da burguesia responde ou dá uma solução para a desgraça social que seja a manutenção do mesmo. As leis não estão sendo aplicadas, ou seja, é a mesma estrutura que vai se buscar fantasiar que o problema social advém da sua falta de aplicação e não desta própria legalidade, não destas próprias instituições e não do fato de que a riqueza do mundo é apropriada por 0,1% da humanidade. Sempre é o problema das leis, é o problema dos outros ou algo assim. Então esta leitura liberal eu ensino para que nosso público brasileiro possa então ter as ferramentas de entendimento para compreender que esse discurso é velho de 200 anos, no Brasil e no exterior, porque o liberalismo é mais ou menos o mesmo no mundo inteiro, e esse discurso tem um teto, tem um limite, tem uma base a partir da qual não se vai longe. Mas existem outros discursos históricos no Brasil que são aqueles discursos que eu chamo de não liberais. E
tratando das questões institucionais, então eu posso também lhes dar o nome a esses discursos de não juspositivistas, porque não partem da defesa do império da lei posta, não partem da defesa das instituições, partem de outras coisas. E eu agrupo pensadoras e pensadores nesse sentido, brasileiros, que não são plenamente críticos, mas também não são liberais. Então eu agrupo aqui uma série de ideias pelo negativo. Como não são uma coisa nem outra, eu puxo uma gaveta e digo, eles têm alguma coisa mais ou menos em comum, porque a sua ocupação nunca é só de defender as leis, como qualquer liberalismo do mundo. Eles tentam compreender alguma coisa social que seria tipicamente do Brasil, e então não estaria igualmente aqui posta esta coisa na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, nos Estados Unidos, no Haiti, em Portugal, na Espanha, em qualquer lugar. É sempre uma ideia de que existe algo na sociedade brasileira muito diferente do resto do mundo. Então não é a leitura liberal, porque a leitura liberal é a mesma nos Estados Unidos, é a mesma na Inglaterra, é a mesma no Egito, é a mesma em qualquer lugar. Defender as leis, defender a ordem. Essa outra visão, não. Que tem no Brasil? E aí muita gente, inclusive muito ligada à direita, muito ligada a um certo reacionarismo, diz assim, o que o Brasil tem, que o resto do mundo não tem, é uma coesão social muito peculiar, porque aí vem a desgraça. Dizem essas pessoas, a nossa escravidão foi diferente das outras escravidões do mundo, porque a escravidão dos Estados Unidos, da racialização da população negra tirada à força da África, esta racialização dos Estados Unidos deixava a população branca de um lado e a negra do outro. E aí um certo modo conservador reacionário de ler o Brasil diz assim, na nossa sociedade não, havia interação afetiva entre o explorador e o explorado. Darcy Ribeiro, por exemplo. Quando é uma leitura progressista, esta é a leitura do Darcy Ribeiro. Quando é uma leitura reacionária, é a leitura de Gilberto Freire, que diz que a relação entre Casagrande e Senzala no Brasil não era igual à dos Estados Unidos. Aqui havia interação erótica, inclusive entre o senhor e a escravizada. Isso tudo é um absurdo. Isso não é objeto de louvor, isso é objeto de horror. E durante muito tempo foi o parâmetro da sociologia brasileira. Muito, porque se dizia então que nós somos um país mestiço e isto era uma dádiva, porque aqui então a escravidão não era tão horrível. E aí vem todo um discurso de elaborar a dimensão do quanto somos especiais. E isto inclusive auxiliou a ditadura do Brasil e reflexamente Gilberto Freire auxiliou a ditadura de Portugal, de Salazar, esta posição de extrema-direita salazarista. Gilberto Freire foi recebido com honras de Estado pelo Salazar em Portugal, porque então era a prova de que Portugal teve uma dita colonização melhor do que a dos outros países, melhor do que a Inglaterra, do que a da Espanha, porque aqui havia interação entre senhores e escravizadas, e isso seria uma espécie de louvor da beleza brasileira. Esta leitura não está partindo de questões econômicas, não entende a escravidão como um modo de produção específico. Essa leitura ela está aqui simplesmente apostando em laços de vínculos sociais, de afetos, que seriam a jabuticaba brasileira, que seriam a coisa que é só nossa e outros países não têm. Do outro lado, esta mesma postura não liberal, portanto, não está atacando leis, nem está lidando com o problema das instituições, está lidando com uma questão dita concretamente da coesão social. Do outro lado, posições como a de Darcy Ribeiro partem do mesmo pressuposto para fazer uma certa crítica. Aqui houve escravidão, esta escravidão foi inclusive erótica no sentido do estupro, no sentido desta violência marcada de senhores, de escravizados, e esta posição fez do Brasil um país mestiço. E aí Darcy Ribeiro diz, por causa disso, resultou deste sangue que escorreu, Darcy Ribeiro não é um homem de direita, é um homem de esquerda, deste sangue que escorreu, resultou efetivamente um país mestiço. E é a partir daqui que nós nos baseamos. Então, esta lógica de Darcy Ribeiro começa pela mesma constatação de Gilberto Freire, ou pelo menos por um horizonte próximo, e a partir daqui toma uma posição oposta. Agora é preciso fazer do Brasil uma nova Roma, lavada no sangue das populações indígenas, das populações negras trazidas à escravidão aqui no Brasil, de tal sorte que então se faz uma leitura progressista. Mas também essa leitura não está atacando diretamente
os fundamentos econômicos, o capitalismo, o latifúndio, a estrutura do trabalho assalariado, a exploração da classe trabalhadora brasileira, então eu chamo a esse segundo horizonte de horizonte não liberal. Um liberal, que é típico até hoje, é o discurso aí destes investidores dos mercados, eles se sentem confortáveis em dizer basta que se respeitem os contratos e tudo vai bem, basta que se pague o juro da dívida pública brasileira e tudo andará melhor. Esse discurso que inclusive encanta o Milei na Argentina, encanta qualquer um por qualquer lugar. E muitas vezes as gentes do mundo, nossa população... Principalmente o Fundo Monetário Internacional. FMI, o banco, o especulador, infelizmente boa parte da população do mundo cai nesse conto do vigário, porque acredita que se passar fome e então o dinheiro for dado para o rico, então a sociedade estabilizará, o rico investirá e as coisas acontecerão. É uma desgraça sem fim. Existe a leitura liberal, existe a leitura não liberal. É esta que tenta buscar aqui coesão, sangue, uma estrutura do porquê temos uma dimensão diferente das outras. E isto vai desde o século XIX, porque também, tal qual o liberal, eu mostro que as visões de coesão, as visões não liberais, têm uma história muito longa. No século XIX nós tivemos o Visconde do Uruguai, e este intelectual e homem público do Brasil, de posição conservadora, dizia assim: o Brasil é diferente do resto do mundo. A colonização do Brasil nas Américas é única, porque a maior parte dos povos do continente americano foi colonizada por uma certa lógica de mundo espanhola. Então, há muitos países de colonização espanhola e só há um de colonização portuguesa, que é o Brasil, e os de colonização espanhola quebraram, se fragmentaram, e o Brasil ficou um só, porque aqui temos uma monarquia. Então, era a explicação reacionária pela qual o Brasil é o que é, porque temos um imperador. E, continuando na mesma toada deste não liberalismo, diziam, então o problema nosso não é seguir a lei que os Estados Unidos seguem, ou que a Argentina segue, ou que o México segue. A nossa questão é bater o pé naquilo que temos de especial. Volto a falar, é o não liberalismo, não é seguir as leis, as instituições de todos os lugares. O que temos de especial? Falamos português e nossos vizinhos todos falam espanhol. Todos são repúblicas e nós somos uma monarquia. E então temos que manter, aí vem a desgraça, a desgraça maior, o instituto que nos organiza, a escravidão. Porque se acabarmos com a escravidão, acabamos com a coesão social do Brasil. Então é um discurso paralelo ao liberal, porque o liberal diz assim: se aumentarmos o salário mínimo, quebra a economia do Brasil. O paralelo disso, do não liberal, é dizer: se acabarmos com a escravidão, a fazenda quebra, a economia quebra, ou coisas mais. Esses discursos são velhos de 200 anos e em Sociologia do Brasil eu estou mostrando então como liberais e não liberais, eles têm uma história de horrores que nos dão, inclusive, argumentos para a manutenção do horror, e nada disso é novo, que surgiu há pouco tempo. Tudo isso tem uma história longuíssima. Você tem um terceiro tópico aí, a gente vai fazer um intervalo e a gente volta para ele. Voltamos já já com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com mais um bloco do BDF Entrevista, hoje entrevistando o professor Alisson Mascaro. Professor, a gente falamos nesse primeiro bloco sobre dois pontos importantes que são liberais e conservadores da sociologia brasileira. E acho que tem um terceiro ponto que ele é muito importante e que talvez norteie também muito do que é feito hoje no campo progressista, no que é pensado hoje no campo progressista no Brasil, que são esses teóricos mais críticos. Florestan Fernandes, entre outros. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como eles apareceram nesse horizonte brasileiro pós esses não positivistas, os não liberais, os liberais, enfim, essa salada toda da sociologia brasileira. Exatamente. Qual é a menos frequente? É aquele grande horizonte que eu explico no livro Sociologia do Brasil, é o horizonte crítico, cujos ferramentais não têm 200 anos. Eles são mais novos, porque eles advêm de uma enorme tradição recente que possibilitou compreender a sociedade de modo científico, e essa tradição é o marxismo. E o marxismo se desenvolve, descobre condições científicas do entendimento social
na segunda metade do século XIX. Foi com Marx, Engels e tantos e tantas outras pensadores e pensadoras de lá até hoje. E este conjunto de ferramentas da ciência, e não mais simplesmente de uma posição ideológica de dizer somos bons, somos ruins, viva o imperador, morra o imperador, coisas desse nível, estabelecendo uma leitura científica, isso no Brasil só chegou no século XX. No século XIX nós não tivemos esse ferramental entre nós, porque inclusive a Europa não teve esse ferramental, os demais países e regiões do mundo também não tiveram esse ferramental, até que se descobriu que nossa sociedade, qualquer sociedade do mundo, é organizada por um modo de produção. E então, ao ser organizada uma sociedade por um modo de produção, é lá que está a base, a determinação, a concretude do problema social. E não é simplesmente na acepção de que se nós somos crentes ou não crentes, se nós gostamos da interação entre as pessoas afetuosa, melosa ou indiferente. Não é por aí que vai o grande problema da questão, embora não se possa desconhecer uma lateralidade disso, mas no fundamental a dimensão é do modo de produção. E então esta descoberta é muito recente. O marxismo vem para nós, surge em nosso modo de compreender o Brasil no século XX, e quando surge já de pronto é a grande ferramenta para compreender a sociedade. Então no livro eu trago pensadoras e pensadores fundamentais, como Caio Prado Júnior, que na primeira metade do século XX é um dos pioneiros desta leitura do Brasil a partir do modo de produção, como Rui Mauro Marini, Florestan Fernandes, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Clóvis Moura, Jacó Gorender, Ciro Flammarion Cardoso, até chegar mais recentemente a grandes referenciais como Décio Sais. Então, efetivamente, existe um conjunto de saberes científicos para compreender a sociedade brasileira, que é um tesouro e é um patrimônio que, infelizmente, nos últimos anos, neste final do século XX e início do século XXI, foi se perdendo porque também a universidade não foi cultivando mais esse pensamento. Também muitos dos movimentos sociais desconheceram as ferramentas críticas do marxismo de tal sorte que é fundamental, e esse foi o meu objetivo no livro, resgatar e sistematizar este conjunto valioso de descobertas científicas sobre como funciona o Brasil, para que a nossa geração de hoje beba dessa fonte e tenha o melhor recurso para poder, enfim, compreender de modo científico a nossa realidade social e lutar de modo mais bem instrumentado no sentido da transformação social. Eu ia perguntar para o senhor justamente sobre isso. Entre os anos 30 e 70, acho que o mundo todo viveu uma onda progressista muito mais forte, né? Havia uma efervescência cultural e política, mas também aqui na América Latina, por exemplo, uma repressão muito grande das ditaduras sangrentas. Então se circulava muito mais essas ideias progressistas, elas tinham muito mais espaço na sociedade. Foi essa onda neoliberal dos anos 80 e 90 que fez rarear esse tipo de pensamento crítico? Foi. Isto é uma das razões muito objetivas pelas quais o capitalismo, quando ele reforça um certo domínio ideológico da sociedade, quando ele perde o véu de uma certa concórdia que havia nos meados do século XX, ao tempo das guerras mundiais, ao tempo inclusive da existência da União Soviética, que fazia com que um certo bloco capitalista não pudesse simplesmente dizer vou explorar a classe trabalhadora e nada eu darei em troca, porque havia uma espécie de sombra da ameaça do comunismo. Quando isto acaba, quando então reina uma espécie de domínio burguês sem contradição, sem oposição, então nesse momento também não é preciso conceder nada em termos de atenção ou interesse à classe trabalhadora e aos grupos dominados e oprimidos das sociedades capitalistas. Nesse momento, então, nós temos, eu diria, uma crueza de uma leitura de mundo capitalista que se torna plenamente liberal ou plenamente reacionária. Então, o liberalismo e o não liberalismo, cada qual contribui para uma espécie de majoração do problema, o liberalismo dizendo é só respeito aos contratos e pagar a dívida aos especuladores.
Ponto. E se o povo passar fome? Não tem nenhuma preocupação com isso. E os não liberais reforçam também suas posições. O Brasil é um país cristão. Quem não gostar disso, se retire. Essa leitura é velha, porque inclusive ela, ao tempo da ditadura, era Brasil, ame-o ou deixe-o. Mais ou menos, o padrão continua o mesmo. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, o Trump e outros mais. Pois bem, então o que estou dizendo é que quando chegamos a esse momento das décadas de 1980, 90, anos 2000, a nossa forma de compreender a sociedade e, portanto, também a nossa forma de lutar passa a não mais vislumbrar a revolução, a mudança do modo de produção e passa simplesmente a lutar por reformas liberais. Então, no Brasil e no mundo, o que acontece é que até muito da luta social passa, então, a abandonar as plenas ferramentas de mudança e passa a legitimar a ordem existente, apenas pedindo um pequeno reforço aqui, uma pequena mudança ali, um certo ajuste. Então, já se contém dentro da moldura do capitalismo. E, por causa disso, tristemente, muito daquelas e daqueles que estão nas lutas sociais, muito disso se conforta com uma posição liberal, ainda que seja o chamado liberalismo de esquerda, tirando, claro, aqui os casos e lutas excepcionais e valorosos que ainda persistem numa visão crítica. Por causa disso, nós perdemos muito desse saber que no Brasil foi se desenvolvendo no século XX. Aqui nós tivemos, inclusive patrimônios enormes, como estes de Ciro Flammarion Cardoso e Jacob Gorender, que perceberam que havia alguma coisa no continente americano diferente daquilo que era a leitura da Europa, no nível da estrutura do modo de produção. Na Europa se diz assim: houve antigamente, na Idade Antiga, o escravismo, depois se foi ao feudalismo, do feudalismo houve uma luta da burguesia para chegar ao capitalismo. Isso é na Europa. No continente americano... Revolução Francesa. Revolução Francesa, revoluções burguesas. No continente americano, Estados Unidos, Cuba, Haiti, Colômbia, Brasil, Argentina, a nossa história não saiu do feudalismo. Nós não tivemos vida feudal aqui neste continente. O que tivemos, essa é uma descoberta de Ciro Flammarion Cardoso e Jacob Gorender, e eu ensino estas descobertas fundamentais dos dois em Sociologia do Brasil, foi um modo de produção que só existiu no continente americano. Ele não existiu nesses termos na África, nem na Ásia, nem na Europa. O que tivemos aqui foi um escravismo colonial. Era uma estrutura própria destas sociedades, Estados Unidos, Brasil. Por isso nós nos parecemos muito, porque nos Estados Unidos também houve escravidão, houve racialização estrutural de seres humanos e houve uma resistência de setores dominantes econômicos em acabar com a escravidão. Houve uma guerra de secessão nos Estados Unidos, foi o modo deles de resistir. O nosso foi o fim da escravidão lento e gradual, como aqui é a solução tipicamente do Brasil. Também a ditadura militar acabou-se de modo lento, gradual e seguro. Pois bem, o que estou dizendo é que esta descoberta de que o Brasil não veio do feudalismo, os Estados Unidos também não vieram do feudalismo para o capitalismo, nos dá uma perspectiva de como é a nossa luta, inclusive a nossa luta no combate a esta estrutura de racialização que oprime estruturalmente a maior parcela da nossa população brasileira. Isto advém, inclusive, de um modo de produção, e não simplesmente do capricho de alguém cujo coração é duro ou mole, ou é bonzinho ou malvado. Não é por ali o problema central, é por uma forma de proceder socialmente que advém efetivamente do escravismo colonial. Então eu vou demonstrando aqui como esses tesouros para nós são fundamentais e como eles impactam inclusive a nossa luta inclusive em face do modo de produção capitalista, porque hoje não somos mais escravistas coloniais. O capitalismo do Brasil adveio do escravismo colonial, mas agora operamos uma exploração que esta sim é a mesma em qualquer país capitalista do mundo. Ela funciona do mesmo modo: propriedade privada, organização dos meios de produção na mão de poucas pessoas, os demais e as demais são explorados mediante contrato, trabalho assalariado. Essa dimensão, então, nos revela o impacto de uma leitura de transformação mais radical, no nível do nosso povo, das nossas classes, dos grupos racializados. Lélia Gonzalez, que vai nos demonstrar que o problema aqui não é moral, um problema é um problema de uma organização estrutural. Clóvis Moura, que também vem com uma leitura plena e radical de demonstrar que o nosso modelo de superação da sociedade não é simplesmente uma superação de relações intersubjetivas, envolve a superação do modo de produção. E pensadores decisivos,
que inclusive tiveram uma história muito próxima ao MST, como por exemplo Rui Mauro Marini e Florestan Fernandes, que demonstram que não há a opção que alguns imaginariam de aperfeiçoar o capitalismo do Brasil como uma etapa preliminar para um dia chegarmos ao socialismo. Rui Mauro Marini percebe que mesmo quando o Brasil se tornou subimperialista, ou seja, ele era uma potência de segundo grau em face daquelas centrais como Estados Unidos, Europa, Japão, o Brasil não estava desenvolvendo a sua população ou a sua estrutura econômica. O Brasil estava sendo mais explorado, porque inclusive o capitalismo central não precisava pagar o salário que pagava por lá. Uma indústria automobilística mandava a produção para cá, explorava ainda mais, uma superexploração do trabalhador no Brasil, e isto não desenvolveu o Brasil. Então a burguesia brasileira é uma burguesia consorciada, aquela do imperialismo, a dos Estados Unidos e da Europa. Por isso, percebe Rui Mauro Marini e também percebe Florestan Fernandes, quando nós temos essa tendência de imaginar que a nossa burguesia ela terá olhares críticos para dizer: se nós destruirmos o nosso mercado consumidor, esta burguesia perde, porque ela não terá gente para comprar o seu produto. Essa leitura não é da burguesia do Brasil, porque ela está moldada naquilo que é o subimperialismo. Ela come do mesmo banquete do imperialismo. Ela torce pela lógica dos Estados Unidos. Os nossos militares são subordinados à lógica do imperialismo. Se os Estados Unidos vierem tomar a Embraer, chupar todos os documentos e projetos dos aviões e devolver sem pagar um centavo, os militares do Brasil não se incomodam com isso, porque são associados aos Estados Unidos. Então, não há uma opção aqui de dizer que o capitalismo brasileiro será um capitalismo que concorrerá com aquele do imperialismo e poderá criar o seu espaço. Muito pelo contrário, existe aqui uma estrutura de imperialismo. Rui Mauro Marini percebe isso, Florestan Fernandes percebe isso, e no livro Sociologia do Brasil eu destaco questões fundamentais e decisivas, como esta, que é uma descoberta de Florestan Fernandes ao tempo da ditadura militar do Brasil, quando ele diz que existe aqui uma espécie de circuito fechado. Então, para Florestan Fernandes, a burguesia do Brasil fez um amálgama com a burguesia dos Estados Unidos, elas não têm contradição, elas se fundem, então é a mesma coisa, e nesta fusão também estão os militares, eles estão nesse pacto, nesta junção, nesta coesão, estão os meios de comunicação de massa, porque eles não são nacionalistas brasileiros, defensores do interesse nacional, eles são exatamente agentes do imperialismo em solo local. Está a educação, está a formação ideológica das massas, a maior parte das religiões toma partido desta visão, de tal sorte que aqui se criou uma espécie de amálgama perfeito, um circuito fechado. Solução que então percebe Florestan Fernandes, solução que percebe então o próprio Rui Mauro Marini, o socialismo. No capitalismo, isto não é possível. E é uma avaliação totalmente atual, né? Totalmente. A gente vê isso agora acontecendo na nossa frente. Professor, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos já já com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com o último bloco do BDF Entrevista, hoje na conversa com o professor Alisson Mascaro. Professor, o senhor citou no final da tua última resposta a Europa. E o senhor tem um importante livro também, A Crítica do Fascismo, que também é editado pela Boitempo, né? E tem se dedicado a estudar esse tema da extrema-direita, do fascismo, já há algum tempo. Na Europa, o que eram movimentos marginais, né, que faziam muito barulho, mas não precisavam ser recebidos à mesa, enfim. Agora, com a eleição no Parlamento Europeu, no último mês de junho, as coisas mudaram, né? Eles ganharam assentos importantes, já não são mais vozes periféricas, estão ali nos centros do poder. Como é que o senhor avalia esse avanço da extrema-direita no continente europeu? O fascismo não é um problema da falta de leis ou de vergonha na cara ou de problema moral. Embora também possa haver uma questão de leis, de diques de contenção institucionais ou mesmo um apelo moral para que as pessoas não sejam fascistas. Mas isso é quase nada. O fascismo é o problema do capitalismo. O capitalismo é um modo de produção de exploração.
1% da humanidade exploram, 99% são explorados. E quem está me vendo é explorado, certamente, porque é quase uma probabilidade estatística. Se você trabalha, você é explorado. Ah, mas eu trabalho e tenho um carro. Você é um explorado com um carro. O explorador é o dono da fábrica de automóvel, que você não é. Você não é detentor dos meios de produção. Você só tem um carro. Pois bem, uma sociedade que é da exploração, ela é uma sociedade que sangra, porque ela é uma sociedade que extrai da maioria da população a riqueza para uma minoria acumular. Então essa minoria acumula coisas inenarráveis. Elas não têm só um celular melhor do que o da gente. Elas têm a fábrica do celular. Elas têm terras, elas têm indústrias. Seres humanos organizam a sua vida por 40, 50, 60 anos para acordarem de manhã, trabalharem para alguém que eles eventualmente nem sabem quem é, deixarem o filho na creche para voltarem no final do dia cansados, pegarem o filho e ter pouquíssimas horas de vida para fazer aquilo que poderia ser o prazer da sua vida. Isto é o capitalismo. Esta sociedade organiza uma forma de percepção de mundo de sofrimento. Em qualquer sociedade capitalista as pessoas sofrem. Mas umas podem ter um carro, sofrem com um carro. Porque efetivamente ela também descobre que tem trânsito, ela também descobre que o vizinho tem um carro melhor e quaisquer coisas assim. Portanto, esta sociedade, na hora em que ela entra em crise estrutural, porque ela tem crise todo dia, qualquer pessoa que sofre tem crise. Na hora que ela entra em crise estrutural, quando a burguesia não consegue mais arrancar uma taxa de acumulação do povo tão grande, por contradições do próprio capitalismo, a burguesia percebe que existe aqui a possibilidade de que o povo se revolte, de que o povo se levante, porque a vida do povo nunca é boa no capitalismo, nem para a classe trabalhadora do campo, nem da cidade, nem para quem é da indústria, nem para quem presta serviço ou quem está no comércio. Tudo é ruim, apenas são variações do mesmo ruim. Então, nesta situação, vai que o povo vota em eleições em gente que defende o povo. Vai que o povo se cansa desta forma teatral da democracia, na qual sempre é o rico que ganha porque ele tem um instrumento para chegar ao pobre fazendo piada e o pobre gosta do rico e aí vota no rico. Então é sempre a classe trabalhadora do mundo se autoflagelando, porque eleições, na maior parte do mundo, sempre é o pobre votando contra o seu interesse, imaginando que está votando em favor do seu interesse. Porque a pessoa vem com uma pauta moral, a pessoa, um dia antes da eleição, manda meme de gatinho dizendo vote no partido tal, qualquer coisa assim. E sempre o meme da direita é mais bonitinho do que o da esquerda, porque tem recursos, tem dinheiro e coisas mais. O vídeo é mais legal, qualquer coisa assim. De tal sorte que o capitalismo, quando entra em crise, ele vai para a extrema-direita, sempre, porque ele não tendo mais o recurso das instituições e da democracia, ele aumenta o flagelo em cima da classe trabalhadora. A crise do capitalismo sempre leva a burguesia a tomar uma posição de extrema-direita. Na hora em que há algum movimento social se levantando, na hora em que eventualmente um governo de esquerda ganha uma eleição em qualquer país do mundo e começa uma pequena reforma, isto já acende um sinal de alerta da burguesia. No Brasil, com Lula e Dilma, bastou uma alteração pontual na miséria da classe trabalhadora, que passou a ser menos miserável, e então a expressão era: agora o pobre anda no aeroporto, agora o pobre toma avião. Bastou ver um pobre no aeroporto, que a classe burguesa e as classes médias que se sentem burguesas porque tem um carro, 2, 3, esta classe média e o capitalismo percebem que a posição relativa está ameaçada e a forma então de sustentar o seu poder relativo e a acumulação que daí vem é destruir esta própria legalidade, destruir esta própria democracia. Então vem um golpe. Dilma Rousseff sofre impeachment por causa de uma tal pedalada fiscal que eu, como jurista, nunca encontrei no Código Penal esse crime, nem nenhuma legislação penal especial. Não tem em lugar nenhum. Ela foi inocentada na sessão do golpe, na sessão consumada do golpe, ela foi inocentada politicamente. Né? E, de algum modo, então, se percebe aqui o teatro de fancaria que é o golpe. Pois bem, tanto quanto João Goulart foi declarado vacante do cargo e ele estava no Brasil. É tudo uma espécie de piada. O que estou dizendo aqui é que nós temos um quadro no qual o capitalismo está em crise e a sua solução historicamente sempre é ir para a extrema-direita. Luiz Bonaparte na França foi isso, e Marx percebeu esse golpe do século XIX.
Mussolini é isto, Hitler é isso, Franco é isso, Salazar é isso, e todas as posições do mundo que vão para a extrema-direita é a forma do capitalismo se manter, massacrando ainda mais o povo destas sociedades. Só que o povo não é só massacrado, o povo também é instituído e constituído ideologicamente para imaginar que o massacre não é massacre. Então, ao povo existem, eu diria, ferramentas para dizer: você vai se libertar do imigrante. Então é um modo de dizer para o massacrado do país que haverá alguém mais massacrado que ele. Você é trabalhador alemão, mas você é ariano. O judeu é o problema, o cigano é o problema, a negra e o negro são o problema, o homossexual é o problema, o testemunho de Jeová e quaisquer coisas nesse sentido. No Brasil e nos Estados Unidos é isso. Lá é imigração, lá é a pessoa que não tem Deus, aqui são os imorais, os indecentes e qualquer coisa fantasiosa. E para além disso, teve a crise de 2008 que abriu uma brecha, uma crise econômica e social na Europa, o fim do bem-estar social, né, do estado de bem-estar social, também acho que trouxe esse ambiente, né, mais Isso propício. faz com que grupos da classe trabalhadora matem outros grupos da classe trabalhadora, exatamente para que todos esses grupos juntos não matem a burguesia. Então, efetivamente, a solução da extrema-direita é a solução do capitalismo sempre. O fascismo não é um problema moral, o fascismo é um problema do capitalismo. Se nós quisermos acabar com o fascismo, é preciso superar o capitalismo, porque sempre o capitalismo aperta um botão de pânico, quando ele não consegue mais administrar o povo sofrendo, e esse botão de pânico é algum modo de extrema-direita, de governo, pelo qual um bate no outro, pelo qual um flagela o outro, e coisas nesse nível. Então, efetivamente, o que temos hoje, infelizmente, é o não ataque à contradição estrutural. O problema é o capitalismo. Como, infelizmente, a batalha das ideias não está sendo ganha por nós, pela classe trabalhadora, nós estamos aqui reféns de uma explicação de mundo da burguesia, que diz que é preciso manter a segurança e os contratos e os investimentos e quaisquer coisas mais, o custo do Brasil é muito alto, qualquer coisa assim que se fala em qualquer país do mundo, porque o custo do seu país sempre é uma explicação dada internamente. Então o que estou dizendo é que nós estamos desamparados de ferramentas para enfrentar o fascismo. Não é com tribunal, apenas. Isso pode ser uma lateralidade. Não é com coisas institucionais, é com um movimento de massas. Enquanto a nossa gente não entender que o capitalismo é um problema, a nossa gente será golpeada pelo fascismo e pior, a nossa gente será elo de transmissão desse golpe, porque um pedaço da nossa gente bate em outro pedaço da nossa gente e então o judeu, o cigano, o homoafetivo, o estrangeiro, o indígena, não importa qual grupo, qual corte, o não crente, o crente de outra crença, não importa a razão que se tenha, sempre será alguém que será alvejado por outro alguém em favor do capital. Ou nós superamos o capitalismo e acabamos com essa hipótese de extrema-direita, ou nós vamos viver novamente um tempo agudo de extrema-direita que exigirá de nós uma mobilização como foi aquela para acabar com Hitler e Mussolini, ou seja, uma guerra de muito sangue, de muita dor, de muita tristeza, de muita perda, para ver se estanca a crise do capitalismo. Hoje, para nós, é fundamental a crítica como forma de libertação. Trazendo para o Brasil agora, quando da eleição do presidente Lula, agora em 2022, a gente sabia que saindo o Bolsonaro, o bolsonarismo ainda permearia na sociedade. Está muito arraigado nas comunidades, nas religiosidades, né, principalmente o neopentecostalismo, né, ele está muito já dentro da sociedade. No entanto, no Congresso, a gente tinha aí um certo, por mais que eles tivessem uma votação expressiva em 2022, tanto na Câmara quanto no Senado, a gente não sabia quanto se manteria dessa ideia bolsonarista. Hoje a gente está vendo que a extrema-direita conseguiu se reagrupar novamente e já começa a fazer planos para 2026, enfim, já tenta minar o presidente da República. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como essa extrema-direita se organiza no Brasil e como ela conseguiu se reagrupar politicamente, não só socialmente, mas politicamente também. Eu nunca começo a análise pela ponta, eu diria, última, que é simplesmente a vontade do povo ou a forma de ver o mundo do povo. Eu começo pelo centro. O capitalismo quer essa estrutura social. Então o capitalismo do Brasil optava
fundamentalmente pelo PSDB. Isto foi a solução brasileira desde a década de 1990. Privatizar, destruir a economia nacional, e tudo isso se fazia com um certo tucanismo. Então, a pessoa tomava um cafezinho certinho, ela discutia platitudes num restaurante, eventualmente falava francês ou qualquer coisa dessa, e desgraçava um país desse modo. Pois bem, a burguesia do Brasil percebe que não dá mais para alcançar o povo com um governante lendo Foucault e privatizando. É preciso agora alcançar o povo com ferramentas de maior, eu diria, laço com a estrutura cultural e mesmo emotiva e mesmo religiosa do povo. Então, não é mais o governante que tomava o seu cafezinho gourmet com o sotaque de Paris. Tivemos um presidente altamente desgraçante da economia nacional, Fernando Henrique Cardoso, que dizia que sua preferência de hobby era flanar por Paris. E ele tinha uma cultura parisiense muito grande. Agora, inclusive tinha um imóvel lá. Tem imóveis e coisas mais. Enfim, um homem bem instalado em Paris. Rive Droite, inclusive. Como se esperaria. De tal modo que o que nós temos hoje é presidente da República que comia pão e coisas mais, com farelo no chão e coisas assim, não usava talher, algo mais. E também porque isso é um certo teatro. Enfim, até poderia usar um talher, mas reforçava uma ideia, eu diria, de tosquice, de rusticidade, porque alcançava uma dimensão popular, eventualmente, daquele horizonte que perde, eu diria, a repressão social de qualquer pessoa e diz assim, tá vendo, se ele é presidente, ele come com a mão e ele fala e solta farelo enquanto fala, eu também posso fazer. Então é uma espécie de infantilização social permitida por um exemplo maior. Pois bem, nesta história toda é porque a burguesia optou por apostar nesses personagens, percebeu que a reprodução social se dava melhor com esses personagens, que ela então optou pela extrema-direita. Ela deixou de lado esta burguesia que come uma comida sofisticada. Ela passou a apostar nesta leitura, eu diria, mais tosca de extrema-direita. É por causa disso que nós temos um domínio ideológico tamanho, que nós temos a imprensa inteira, tirando as exceções, a imprensa majoritária de extrema-direita. Ela não fala contra esses absurdos, ela não mapeia esses absurdos fazendo uma radiografia, ela só anuncia que existem tais posições. E vai se vencendo aqui um discurso que é estruturado pela burguesia, pelo qual 6 da tarde essas televisões majoritárias do Brasil, todas são contra os direitos humanos. Porque todas as 6 da tarde mostram um bandido que fez tal coisa e levam o povo inteiro a ir posicionar-se contra os direitos humanos, porque um bandido roubou uma moto e não sei o que mais. Esta sensibilização vem do capital. O capital lava o dinheiro do crime organizado. O crime organizado é uma forma de organização do capitalismo. As igrejas, em maioria, são uma forma de acumulação, ainda que em algum momento residual, ou ainda que outra numa circulação peculiar, mas elas são uma forma de acumulação. Então, esse dinheiro está no banco. Esse dinheiro passa para comprar empresa. Esse dinheiro compra imóveis. Ou seja, o capitalismo opta por isso. E, ao cabo disso, o povo está dominado pela televisão, que ele fala que direitos humanos são só para humanos direitos, então ele é contra qualquer proteção da minoria, e o povo é a dita minoria, é o povo que apanha por pensar assim. A igreja forma o povo para a extrema-direita, as posições políticas e sociais são todas regressivas, o povo vota em posturas políticas contra o seu interesse e o povo tem certeza que vota em favor do seu interesse, porque o povo crê que ele está defendendo a família cristã, ele está indo contra o aborto, ele está indo contra XYZ. Se alguém inventar que os ETs vão invadir a Terra, os ETs, se a fala for crítica ao ET, o ET é de esquerda, e se o ET vier salvar a Terra, o ET é de direita. Resultado, nossa opção em favor de um ET será aquela que a burguesia pensar em favor do ET. Se o ET de Varginha for lido como uma coisa muito positiva, ele é um fenômeno do capitalismo e ele é de direita. Eles, inclusive, fizeram sinais lá naquelas 72 horas de espera, eles tentaram contato com... É verdade, a extrema-direita buscou aí chamar ETs para si. Então, o que estou dizendo é, ao cabo, o povo sofre, só que a aparelhagem ideológica da burguesia está posta. Televisão, educação, faculdade, escola, religião,
nós temos aqui então este domínio fechado e é contra esse domínio que nós devemos lutar hoje para que nós possamos fazer com que haja uma abertura de luta na nossa gente para entender qual é o problema e qual é a solução. A gente está já chegando no final do programa. Quero te fazer uma última perguntinha bem rapidinha. Eu sei que não é tão simples de responder, mas que a gente tivesse a tua contribuição para isso. No começo dessa década, principalmente após a eleição do Lula, muito se disse sobre uma nova onda progressista na América Latina, né? A gente tinha Gustavo Petro na Colômbia, Gabriel Boric no Chile, o Luiz Arce na Bolívia, né, restituindo após um golpe. No Peru também a gente teve um governo incipiente. Enfim, a gente teve algumas experiências. Na Argentina a gente ainda tinha Alberto Fernandes, né? Mas isso tem desmoronado, tanto no Peru. O Gabriel Boric parece uma esquerda, um progressismo um tanto diferente, enfim. Essa nova onda, ela nem rosa não foi, né, professor? Quando surgiu o fascismo e quando da ascensão do nazismo, Mussolini e Hitler, houve uma espécie de reação, eu diria, fraca, de uma certa esquerda europeia não marxista, que não lidava com as contradições do capitalismo, e houve então as chamadas frentes amplas. Isso se deu na França, isso se deu na Alemanha com o SPD, o Partido Social Democrata, que esses partidos tentaram resistir fracamente à ascensão da extrema-direita. Então tentavam dizer, olhe povo, como é que nós damos um pouquinho mais de coisas para vocês do que a extrema-direita. Só que esse pouquinho não era nada. Então efetivamente houve uma espécie de primeira onda de repique de esquerda quando da ascensão do fascismo europeu, que foi muito fraquinha. Ela não consegue resolver nada. E como ela prometia ser melhor que o fascismo, e não entregava praticamente nada melhor que o fascismo, eventualmente o fascismo se valeu inclusive de uma artimanha, que é, em algum momento, dar no imediato uma coisa a mais para o povo do que estas esquerdas liberais davam, porque efetivamente o fascismo expropriava a riqueza de judeu, ele eventualmente pegou um país para colonizar, como Mussolini fez na África. Então ele dava uma riqueza inicial a mais do que essa esquerda liberal. O que está se passando na América Latina no início dos anos 2020 é o mesmo movimento europeu. É uma tentativa de setores, eu diria, cansados da esquerda, de ver se dão uma última forma de resistência. E, eventualmente, ela se dá por aí. Mas como ela não rompe com o capitalismo, ela não rompe com as contradições, este movimento é uma onda baixa. Então ele morre na esquina quando então quem pauta as sociedades do capitalismo, das Américas, do mundo inteiro, da Europa também hoje, quem pauta é a extrema-direita. Quem faz o discurso forte, quem faz o discurso de condução, tanto quanto foi Mussolini e Hitler naquele tempo, e a social-democracia alemã não dava pauta nenhuma, a esquerda francesa antimarxista também não dava pauta nenhuma, quem dá a pauta hoje do mundo é a extrema-direita. As esquerdas reagem, e todo mundo percebe que um discurso reativo ele é fraquinho. Então o discurso dessa gente, de Boric até os outros mais, é um discurso fraquinho, que não alcança a esquina da luta social. E a extrema-direita, então, ela tem um discurso forte, ela amarra o povo consigo, ela dá uma luta a partir de uma pauta ideológica muito coesa, e isso é um perigo enorme. Ou nós alcançamos a forma de luta ideológica mais alta do que da extrema-direita e dizemos o capitalismo é o problema e passamos a mobilizar o povo para uma transformação social, ou fazemos isso, ou então essa entrega pontual de políticas públicas não tem alcance de poder transformar as massas. Então a hora é uma hora extrema pela qual este enfrentamento parcial não é mais possível. Agora é a hora de uma luta grande. Professor, muito obrigado por essa aula, viu? Obrigado, que alegria. A você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com mais uma entrevista. Lembrando que esse programa vai ao ar toda terça-feira às 21h15 na TVT, também no YouTube do Brasil de Fato e da TVT, e para quem preferir, também em formato podcast no seu tocador de áudio favorito. Obrigado e até a próxima semana. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.